Neste vídeo vamos fazer a contextualização histórico-literária da poesia trovadoresca. Então, em que séculos é que foi produzida a poesia trovadoresca? Podemos dizer que desde finais do século XII até meados do século XIV surge na Península Ibérica alguma produção de poesia que se deu o nome de poesia trovadoresca. É a época do nascimento das nacionalidades ibéricas e também da reconquista cristã. Portanto, é a época em que nós nos constituímos como país. A produção da poesia trovadoresca situa-se nos reinos da Península Ibérica. Podemos ver aqui neste mapa o reino de Portugal, o reino aqui a norte de Galiza e Leão e também o reino de Castela. Portanto, foi por esta altura que nós começamos a nossa nacionalidade. Quem foram então os principais agentes da poesia trovadoresca? Essencialmente trovadores e jograis, que eram reis, filhos de reis, nobres, burgueses, clérigos, portanto ligado ao clero, e também alguns elementos do povo. Temos aqui nesta imagem a representação do jogral e do flautista do século XI. Em que língua é que foi produzida a poesia trovadoresca? Pois estávamos a começar como país e, portanto, nesta altura chamava-se o galaico-português. Era a língua que se falava na Galiza, no reino da Galiza e também aqui no reino de Portugal. Não se pode dizer que a língua dos trovadores fosse diferente da língua dos notários, mas tinha alguma especificidade da produção estética que permitia uma diferente utilização da língua. A língua dos trovadores era mais estilizada, portanto, com mais recursos estilísticos do que a língua falada nos dois lados do Rio e Minho, portanto, no reino de Portugal e no reino de Castela, e perpetua os arcaísmos e convencionalismos literários. A poesia trovadoresca foi transmitida por via oral e por via escrita. Por via oral temos os trovadores, os jograis e também as soldadeiras, que eram as dançarinas, que conseguiram, nas suas intervenções, perpetuar esta poesia na modalidade de cantiga. Portanto, eles cantavam e, portanto, esta poesia era cantada. Relativamente à transmissão escrita, sabe-se que os mais antigos textos de caráter literário escritos na língua galaico-português são composições em verso e chegaram até aos nossos dias em compilações manuscritas de fins do século XIII ao século XIV. Essas compilações manuscritas são 3 cancioneiros muito importantes, onde estão reunidas as cantigas que fazem parte da poesia trovadoresca. São os cancioneiros da Ajuda, o cancioneiro da Biblioteca Nacional e o cancioneiro da Vaticana. Quais são então os géneros da poesia trovadoresca? Temos 3 géneros: as cantigas de amiga, as cantigas de amor e as cantigas de escárnio e maldizer. As cantigas de amigo, portanto, são textos poéticos do género autóctone, que se quer dizer que são nossas, que nasceram aqui no nosso reino, no reino de Portugal, cujas origens parecem remontar a uma vasta e arcaica tradição da canção em voz feminina. Portanto, as cantigas de amigo, quem fala é a rapariga. As cantigas de amor são de origem provençal, vieram da Provença, com um registro aristocrático e a canção é na voz masculina. É o trovador, é a voz masculina que fala. Depois temos as cantigas de escárnio e maldizer, que são cantigas de caráter satírico, de crítica.
em que se faz uma crítica direta e ostensiva, identificando-se a pessoa que está avisada, no caso das cantigas de maldizer. Portanto, das cantigas de maldizer nós ficamos a saber a quem era dirigida aquela crítica, ou quando a crítica é subtil, sem estar a explicar, a dizer, a identificar quem está a ser criticado, como nas cantigas de escárnio. Portanto, nas cantigas de escárnio, nós não ficamos a saber qual era o alvo da crítica. Também aqui nestas cantigas é a voz masculina que se ouve.